No dia 12 de agosto de 1859, chegava na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, um missionário chamado Asbel Green Simonton, formado em Princeton, nos Estados Unidos, tomado por uma onda de avivamento que acontecia naquele país, tendo acabado de se formar e no dia da sua formatura, um grande teólogo sistemático chamado Charles Dodd prega uma mensagem que impacta o seu coração. E ele tem a plena convicção de que a partir daquele dia, ele dedicaria a sua vida a pregar o Evangelho como missionário da Igreja do Senhor Jesus. A direção que Deus dá a ele chamava-se Brasil. Um lugar que ficava muito longe, um lugar que ficava muito distante, mas um lugar que já fazia parte do seu coração. Esse missionário chega no Brasil, pegando uma das mais terríveis ondas de doença daquela época, que era a febre amarela, inclusive por causa da quantidade de óbitos ocorridos no Rio de Janeiro. Foi necessário abrir um cemitério chamado São João Batista, onde muitos que foram, infelizmente, tomados por aquela doença, perderam a sua vida, e a febre amarela estava disseminada em vários lugares do Brasil, tomando o Brasil todo. Mas isso não serviu de empecilho para que esse homem chegasse, dedicasse, mesmo sem falar uma palavra em português, se dedicasse, se empenhasse, orasse a Deus e buscasse a capacitação do Espírito Santo para ser missionário em terras brasileiras. Depois de 8 meses, esse homem, dedicado na obra do Senhor, realiza o primeiro culto falando em português e pregando o Evangelho aos brasileiros. Do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Minas, Espírito Santo, para o Brasil, para todos os estados brasileiros. E todos os estados brasileiros hoje podem contar com a presença da Igreja Presbiteriana, pregando o Evangelho, anunciando aos 4 cantos deste Brasil, seja nos lugares mais distantes, população ribeirinha, lá no norte do país, nos rincões gaúchos, lá no Rio Grande do Sul, seja qual for o estado, há uma marca de um missionário presbiteriano, de um pastor presbiteriano, de um evangelista presbiteriano, porque um homem decidiu ouvir a voz de Deus, sair do conforto do seu país e, movido pela paixão ao Senhor, dedicou a sua vida, chegando até aqui, para anunciar o Evangelho da salvação, que alcançou o meu coração, o seu coração, e hoje nós estamos na cidade de Jataizinho, congregados aqui neste lugar, aonde nós nos reunimos com alegria como família da fé, onde nós celebramos ao Senhor e aonde nós somos acolhidos pela Igreja Presbiteriana. Não uma igreja qualquer, mas a nossa igreja. 12 de agosto, celebramos 162 anos de vida missionária no Brasil, onde a Igreja Presbiteriana tem feito parte. Ainda há muito a se fazer, há muitos lugares a alcançar, há muitas cidades para ir, mas louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, celebramos o nome do Senhor, que nos permitiu conhecer o Evangelho e nos congregar nessa igreja, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. Parabéns a todos os irmãos, parabéns à Igreja Presbiteriana do Brasil, que celebra no dia 12 de agosto, e hoje fazemos menção de uma data tão especial, onde nós temos a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor.
porque alguém ouviu a voz de Deus. Porque Deus, mesmo aqui nesta cidade de Jataizinho, Deus levantou homens e mulheres que oraram em tempos difíceis, que oraram em tempos de crise, que oraram em tempos de dificuldade. As portas não se fecharam e no dia de hoje podemos nos ajuntar aqui para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Uma igreja que começou forte, congregando muitos irmãos e irmãs que moravam na roça, que moravam nos sítios, nas chácaras, que começaram a se reunir na igreja Filadélfia, lá no São João, longe daqui, alguns quilômetros. E de repente essas pessoas começaram a vir para a cidade, e junto com elas veio a igreja, que era ainda neste lugar, aquele prédiozinho de madeira, construído aqui, de teto baixo, aonde o presbítero Renato teve a oportunidade de celebrar o seu casamento, não foi, Renato? Aqui, um pequeno templo, que estava cheio de irmãos e irmãs celebrando ao Senhor. Os meninos jogando bola no gramado da igreja, debaixo de uma grande mangueira que tinha por aqui. Passaram muitos irmãos e irmãs, passaram muitos pastores, seminaristas, então perde-se a conta. Tantas pessoas contribuíram, meus irmãos, para chegarmos aqui. Me lembro uma vez que vim aqui, eu e a Vivian, nós viemos aqui e eu vi a convite do pastor César Teixeira para pregar. O templo ainda estava sendo construído, e lá no fundo, nos banquinhos de madeira que depois ficaram aqui no nosso pátio por um bom tempo, nos assentamos ali, debaixo de uma cobertura ali no fundo, e então tivemos a oportunidade de ter esse contato com uma igreja acolhedora, uma igreja abençoada, que mesmo com toda aquela dificuldade, ainda um estilo muito rústico de acolher, mas um estilo muito amoroso de acolher. E então nós tivemos a oportunidade de pregar aqui pela primeira vez. E de lá para cá, desde 2011, temos a oportunidade de estar juntos com vocês. Algo que eu e a Vivian, minha esposa, e os nossos filhos agradecemos muito. Porque essa igreja tem nos honrado, tem nos acolhido, e juntos somos igreja do Senhor Jesus, celebrando essa data de aniversário. Glória a Deus por esta oportunidade. Glória a Deus por estarmos juntos. Sintam-se todos abraçados e honrados por celebrarmos juntos 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja Presbiteriana de Jataizinho, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de servir ao Senhor. A sua história, junto com a Igreja Presbiteriana, é uma história linda, é uma história missionária, é uma história transformadora. Que isso possa animar o seu coração com um momento tão especial como esse.